A gente já falou aqui a respeito do paralelo entre sentido e correção gramatical no geral. Vamos falar agora sobre sentido e função sintática, também depois da vinheta. E aí, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro, concurseira, vestibulando, vestibulanda, amante da língua portuguesa, e para você que está se preparando junto comigo para a sua próxima prova de português. Professor Caco Pena, novamente aqui com você, de novo com o CESP, de novo com essa questão que tanto gera confusão, até onde vai sentido, como analisar com relação gramatical, sintaxe, semântica, morfologia, enfim, como é que funciona toda essa relação. Dá uma olhada na questão, já sabe, né? Pausa o vídeo, depois volta aqui para a gente conversar sobre ela. E aí, já fez? Beleza? Cara, essa questão é muito parecida, mas diferente, claro, por isso que ela está aqui, com uma que a gente já fez faz um tempo, lá no nosso vídeo número 25. Se você não se lembra desse vídeo, volta lá e dá uma olhada nele. Vídeo número 25, que a gente tratou a respeito dessa questão de mudar a classe morfológica, mantendo a função sintática e como isso tudo interferia na relação semântica. Aliás, foi justamente por causa desse vídeo que me mandaram essa questão que eu trouxe para vocês aqui hoje. Falaram, Caco, mas por que ali é uma coisa e aqui é outra? Ué, porque são questões diferentes. Então dá uma olhada naquele 25 e depois volta aqui para a gente continuar, caso você ainda não tenha visto. Claro. O que vai rolar aqui, cara? Ele pede para a gente trocar o iconoclasta Oscar Wilde por o Oscar Wilde iconoclasta. Primeiro, vamos falar a respeito do sentido. Analisando semanticamente, a gente já tem uma diferença grande aí em relação à restrição do adjetivo. O que isso significa? Quando ele faz o iconoclasta Oscar Wilde, ele está falando sobre o iconoclasta, ou seja, eu tenho o iconoclasta como substantivo, como referente. O iconoclasta, qual? O Oscar Wilde. Então, eu tenho referencial iconoclasta e estou te especificando quem é esse iconoclasta, que é o Oscar Wilde. A gente vai analisar isso já já sintaticamente. Eu estou falando pela semântica, pelo sentido, por enquanto. Quando ele fala o Oscar Wilde iconoclasta, iconoclasta já passa a ser um adjetivo compondo esse referencial, como se eu tivesse vários Oscar Wildes, tenho 3 Oscar Wildes, um deles é iconoclasta. De qual eu estou falando? Do Oscar Wilde iconoclasta, e não do Oscar Wilde professor e nem do Oscar Wilde engenheiro, como se isso tivesse algum sentido. Tudo bem? Só para você ver essa diferença semântica que já acontece, beleza? Então, quando ele faz o iconoclasta, substantivo, referente, o iconoclasta, qual? O Oscar Wilde, certo? Um Oscar Wilde só, que é o iconoclasta Oscar Wilde. Na inversão, o Oscar Wilde, que é iconoclasta, como se houvesse outros Oscar Wildes por aí na jogada. Então, em relação à semântica, há sim uma diferença. Caso você queira mais informações sobre essa questão da inversão substantivo, adjetivo, quando eu posso mudar, quando eu não posso, como que o adjetivo compõe esse referencial com o substantivo, dá uma olhada no nosso vídeo da série Teoria, o vídeo número 7, Adjetivos parte 1, Conceitos e Semântica. A gente fala mais sobre essa questão da inversão substantivo, adjetivo e da relação deles com a composição da referência, beleza? Mas voltando para a nossa questão, vamos falar um pouco a respeito do aposto, trabalhando agora com a questão morfológica e sintática, principalmente, da questão. O que vai acontecer? Bom, semanticamente já resolvemos. Há sim uma diferença. Agora, deixa eu te falar um pouco sobre esse aposto. Cara, dá uma olhada aí nessa sentença. O rio Tietê atravessa a cidade de São Paulo. Caco, mas espera, você está falando de aposto? Aposto tem que ter um termo entre vírgulas, não é? Espera, se você ainda está achando que tudo que está entre vírgulas é aposto, ou que aposto sempre vem entre vírgulas e se limita a isso, você precisa pedir meu e-book 3 lições que você deve esquecer
para aprender português. Não pediu ainda? Manda e-mail para profficacupena@gmail.com e pede esse book, porque, cara, macetologia aqui não tem vez não. Fechou? Vamos falar sobre o que é o aposto. Aliás, você pode assistir a esse vídeo da série Caco Responde, vídeo número 1, chama Oração Adjetiva Explicativa, aposto ou predicativo. Nesse vídeo a gente faz uma relação do aposto e do predicativo com a oração adjetiva restritiva e explicativa. Ok? É um vídeo denso conceitualmente, tá? Mas eu falo bem essa questão do aposto explicativo ou do predicativo do sujeito, essa diferença entre eles que vai completar muito o que a gente vai falar aqui hoje, o que a gente está falando nesse momento. Beleza? Bom, voltando então para o nosso rio Tietê que atravessa a cidade de São Paulo, só para dar uma pincelada aqui em relação ao aposto, o famoso aposto entre vírgulas é esse aqui, ó, o aposto explicativo. Né? Michael Jackson, o rei do pop, nasceu em 1958. O que é a ideia do aposto? A substituição. Lembra? Michael Jackson nasceu em 1958. O rei do pop nasceu em 1958. Michael Jackson nasceu, o rei do pop nasceu. Michael nasceu, o rei do pop nasceu. Michael nasceu, o rei do pop nasceu. É o mesmo referencial. Lembra sempre que um aposto ele tem uma função, antes de tudo, substantiva. Vai lá na nossa playlist de teoria, vê lá sobre substantivos. Ok? Mas o aposto ele tem uma função substantiva antes de tudo. É o referente, o referencial. É a mesma coisa, o mesmo bonequinho no mundo. Quem é que é esse cara? É o Michael. Quem é que é esse cara? É o rei do pop. Então o aposto é isso. O aposto explicativo é esse aí, que é o pessoal generaliza como aposto, né? É o mais famoso. Agora, falei para você que aqui em cima a gente tem dois apostos. Se eu não tenho ninguém entre vírgulas, significa que aposto não vem sempre entre vírgulas. O que a gente tem? Se eu te falar quem é o sujeito dessa sentença aqui de cima, é o rio Tietê. Objeto direto, a cidade de São Paulo. Sendo que o núcleo é rio e o núcleo do objeto direto, cidade. Até aqui tudo bem. Agora o que eu tenho? O rio atravessa a cidade. O Tietê atravessa São Paulo. O rio atravessa a cidade. O Tietê atravessa São Paulo. O rio atravessa. O Tietê atravessa. O rio, o Tietê. A cidade, São Paulo. A cidade, São Paulo. Você percebe que não é um adjunto aí. E a gente vai falar um pouco dessa diferença também. Mas eu tenho o mesmo referencial. O rio, o Tietê. A cidade, São Paulo. Então a gente tem um tipo bem específico do aposto, que aliás não é à toa que ele chama aposto especificativo, porque ele vai especificar qual é o substantivo, qual é o substantivo comum. Então eu tenho um substantivo próprio especificando um substantivo comum. Esse aposto especificativo sempre aparece assim, tá? Um substantivo comum, obviamente mais abrangente, e um substantivo próprio especificando esse substantivo comum. O rio, qual? O Tietê. Qual cidade? São Paulo. Esse é o aposto especificativo. Maravilha? Tudo bem até aqui? Olha a diferença dele para o adjunto adnominal, então. Um rio extenso atravessa a cidade populosa. Você vê que num caso desse, o sujeito, um rio extenso, objeto, a cidade populosa. Agora, extenso não é um substantivo próprio determinando, especificando qual rio. Não, é um adjetivo, é uma característica, é dependente do núcleo. Então é um adjunto adnominal, assim como populosa não é especificação de qual cidade, não é um substantivo próprio especificando, é um adjetivo compondo esse referencial. Ele compõe o referente e não dá uma substituição, a mesma referência. Deu para entender? Aí que eu tenho o adjunto adnominal. O adjetivo acompanhando o núcleo, montando esse referencial. Diferente, mais uma vez, ali que eu tenho a substituição, substantivo próprio, especificando o comum. Bom, tendo sido feita essa diferença sintática, vamos falar sobre a questão. O que a gente já tinha aí, ó? Esse aí foi daquela do vídeo 25,
Lembra? Nessa questão do vídeo 25, a gente fez essa diferença do certo conteúdo e o conteúdo certo, que está aqui no final, em que a gente viu que mudava a morfologia, a classe morfológica, mas não mudava a função sintática. Foi essa a diferença da questão 25 para essa que a gente está vendo hoje. Tá? Nessa do certo conteúdo, conteúdo certo, muda morfologicamente. No primeiro caso é um pronome indefinido, no segundo caso um adjetivo. Aliás, se para você essa questão de o que é morfologia, o que é sintaxe, o que é semântica, se ainda não tiver claro, é porque você ainda não assistiu a esse vídeo aqui. Morfologia, sintaxe, semântica, entenda a diferença. Clica lá na série Teoria, é o vídeo número 2, beleza? Clica na série Teoria, tem a playlist aqui para você, beleza? Então eu falo muito em morfologia, sintaxe, semântica. Se não tiver claro, é porque com certeza você não assistiu esse vídeo. Se assistiu, vai estar claro. Fechou? Então, olha lá. Aqui mudava morfologia, mas não mudava a sintaxe. Sendo pronome indefinido, sendo adjunto adnominal, ou sendo adjetivo, era adjunto adnominal, nos dois casos. Mais uma vez, lá no vídeo eu estou explicando melhores para você. Só que estou retomando essa ideia para te falar a diferença entre isso e o da questão de hoje, do Oscar Wilde. O que acontece aqui embaixo? Eu já não tenho mais o núcleo, como aqui em cima, se mantendo. Aqui em cima, o núcleo é conteúdo. O pronome indefinido ou o adjetivo vão compor o núcleo, mas o núcleo continua sendo conteúdo. Aqui embaixo eu mudo o núcleo. Quando eu faço o iconoclasta Oscar Wilde, que é o texto original, o iconoclasta é o núcleo, substantivo. Qual iconoclasta? Quem é o iconoclasta? O Oscar Wilde. Eu tenho um substantivo próprio especificando o substantivo comum, tratando o iconoclasta como o referencial, como o núcleo. Então eu tenho o iconoclasta como o núcleo do sintagma e Oscar Wilde como o aposto especificativo. Na inversão que ele me propõe, o Oscar Wilde iconoclasta, o Oscar Wilde é o núcleo. O iconoclasta passa a ser o adjunto adnominal, um adjetivo compondo esse núcleo. Qual? Oscar Wilde. Oscar Wilde, que é iconoclasta, a partir da diferença semântica. Cara, é isso que eu falo sempre para você. Várias vezes já falei aqui e vou falar ainda muitas outras. A sintaxe serve para dar base à semântica. A semântica é mais perceptível e explicável pela sintaxe. Essa separação sintaxe-semântica é meramente didática. É meramente didática. Tá? Se muda a sintaxe, naturalmente alguma relação na semântica vai ter. O estudo de um serve para dar suporte ao outro. Fechou? Então, assim, estudar separadamente, isso aqui é só questão de semântica, é só questão de sintaxe, é só questão de morfologia, é aquele vício que a gente traz de tempos do colégio que a gente acaba travando a nossa percepção mais abrangente do estudo. Tá tudo linkado, você viu agora mesmo. A conclusão da minha análise sintática aqui, de ver é núcleo e é especificando qual é, o iconoclasta, o Oscar Wilde, ou se está compondo o referencial, é o núcleo, e está montando qual Oscar Wilde, o que é iconoclasta como adjunto adnominal. A minha conclusão sintática foi a mesma conclusão a qual eu já tinha chegado pela semântica. Eu só expliquei, justifiquei agora sintaticamente. Mais uma vez, no primeiro caso, núcleo iconoclasta, Oscar Wilde aposto especificativo. Na inversão proposta, Oscar Wilde núcleo, iconoclasta, adjunto adnominal, dando uma informação para esse núcleo, compondo o referencial. Beleza? Então a conclusão é a mesma. É isso que é importante você pegar. Beleza? Qualquer coisa, lembra de pedir o e-book. 3 lições que você deve esquecer para aprender português. Lá eu estou falando mais sobre essa relação do conteúdo como um todo, fundamental para o seu sucesso na prova, beleza? Então temos aí a nossa questão errada, portanto, certo? E diferentemente da outra, certo? Na outra mantinha a função sintática, embora mudasse a morfológica, aqui muda a função sintática de Oscar Wilde e de iconoclasta. Maravilha? Então, assim, cara, são questões parecidas, mas cada caso é um caso. Lembra sempre disso.
parecido não é igual. E um grande erro e algo que leva há muitos equívocos na hora de responder a questão é isso. É o cara olhar para uma questão e pensar numa outra parecida. Ah, eu fiz uma parecida e pensa na outra e não nessa. Cada caso é um caso, cada texto é um texto. Analise sempre o texto em si. Outro texto é outro texto. Outra construção, por mais parecida que seja, não é a mesma. Fechou? Maravilha? Meus contatos aí para você. Espero sempre você em todas as redes sociais. E, cara, não se esquece de deixar aqui o seu comentário e, claro, o seu curtir no vídeo, beleza? Eu gosto muito quando vocês comentam e eu respondo a todos pessoalmente. Fico muito feliz em poder ler o seu comentário e participar junto com você. Fechou? Muito obrigado pela presença e volte sempre.